Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Uma mulher passa mal enquanto pedalava e morre numa rua da região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Em Cuiabá, a Polícia Federal investiga os suspeitos de atos golpistas que atearam fogo numa ponte em janeiro. A rede de monitoramento da qualidade do ar da Amazônia revela que a poluição do ar em Rio Branco está acima do nível máximo recomendável pela Organização Mundial da Saúde. E ainda, Dia dos Pais chegando e uma pesquisa da Associação Comercial de São Paulo aponta que as roupas são os presentes mais procurados pelos filhos. Quinta-feira, dia 10 de agosto, agora no Brasil TV. A polícia de Minas Gerais investiga a morte da jovem que parece ter sofrido, na verdade, um mal súbito enquanto andava de bicicleta. O caso aconteceu na madrugada de terça para quarta-feira em Belo Horizonte, na região de Venda Nova. Tudo foi registrado por câmeras de segurança, mas ainda há muitas perguntas sem respostas. O Júlio César Santos tem mais informações desse caso. Oi, Marcele, a jovem que aparenta ter cerca de 25 anos morreu nesta rua do bairro Piratininga, que fica na região de Venda Nova, periferia de Belo Horizonte. Câmeras de monitoramento gravaram a ação. A mulher pedalava quando se desequilibrou e caiu. 2 homens aparecem na sequência. Um deles pega a bicicleta e a jaqueta da vítima e sai. Ela é colocada na calçada. O homem fica até as 4h53 da manhã junto com ela. Na sequência, vai embora. Às 5h14, outro homem aparece. Ele chega com o cobertor e se deita ao lado da mulher. Segundo testemunhas, a polícia chegou cerca de meia hora depois e não encontrou esse homem ao lado do corpo. Peritos foram chamados, recolheram o corpo, que foi levado para o IML. A mulher estava sem documentos e ainda não foi identificada. Segundo a polícia, não havia marcas de agressão. A Polícia Civil vai investigar as causas da morte e se ela também sofreu abuso sexual. Júlio César Santos, para o Brasil TV. O desaparecimento de um padre de Itaguará, na região metropolitana de Belo Horizonte, deixa moradores da cidade e parentes apreensivos. Ele foi visto pela última vez na sexta-feira passada, há quase uma semana. O sumiço é investigado pela Polícia Civil. Pelas ruas de Itaguara não se fala em outra coisa. O desaparecimento do padre Carvalho. Preocupa, né? O que aconteceu, né? Onde está? Por que sumiu, né? Se fizeram alguma coisa com ele. O assunto da cidade é só que ele saiu de casa e não voltou, né? O padre José de Souza Carvalho, que é morador da cidade, está desaparecido desde a última sexta-feira. Na tristeza do seu José, que é amigo da família, a angústia dos moradores e fiéis que aguardam por informações sobre o paradeiro dele. É muito ruim. Por que, seu José? Já tem mais desde 2001 nós combinamos. Um dia foi padre lá na paróquia minha lá, ele esteve lá muito tempo celebrando missa lá, nós éramos muito amigos, todo mundo gosta dele, ele tem amizade para todo lado. A notícia do sumiço do padre, de 61 anos, se espalhou na internet. No site da Diocese de Oliveira, além da foto, a nota dá informações sobre o carro em que ele estava quando saiu de casa. Numa rua quase sem movimento, um bairro tranquilo, pertinho do centro aqui de Itaguara, é nesta casa que o padre Carvalho mora com o pai, um senhor de 88 anos. E foi aqui que ele foi visto pela última vez. Na sexta-feira passada, por volta de 7 horas da noite, ele disse ao pai que iria sair, mas que voltaria logo. Desde então, não deu mais notícias. Esta moradora, que não quer se identificar, contou que o religioso tinha o costume de sair, mas sempre avisava aos vizinhos. Desde sexta-feira, ela tenta fazer contato com o padre. Grave seu recado agora. A Polícia Civil de Itaguara está investigando o caso e não descarta nenhuma possibilidade. Informou em nota que equipes já estão em diligência para apurar os fatos e encontrar o padre. Segundo parentes que não quiseram gravar entrevista, o carro dele foi visto no centro de Belo Horizonte no sábado de manhã. Para os moradores de Itaguara, ainda tem muitas questões a serem esclarecidas. Fiquei sabendo hoje que ele, na saída aqui, ó, ele deixou o cordão que ele usava, cordão de ouro, deixou os anel dele, deixou tudo aí. A carteira dele, na saída aqui,
Parece que ia jogar por cima do muro, já está caída ali perto do portão. Nesta história de mistério e angústia, o que une uma cidade tão pequena, com quase 14 mil habitantes, é a fé. No Santuário de Nossa Senhora das Dores, lugar onde o padre Carvalho já celebrou muitas missas, o pedido é um só. Está todo mundo em oração, pedindo, né, para que ele volte, que ainda seja achado com vida, porque assim já tem muitos dias. Aí assim, está nas mãos de Deus. A Polícia Civil de Minas disse que as equipes estão trabalhando para apurar o sumiço e localizar o padre. Em Mato Grosso, a Polícia Federal fez uma operação para investigar suspeitos de participação em atos antidemocráticos no estado, no dia 8 de janeiro, como o incêndio de uma ponte. O Natan Goulart tem mais informações. Olá, Marcele e a todos. Esta operação foi realizada pela Polícia Federal daqui de Cuiabá em 2 cidades do interior de Mato Grosso, contra pessoas que teriam participado de atos antidemocráticos após a eleição para presidente da República no ano passado. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão e medidas cautelares de cunho investigativo. Essas investigações começaram após as eleições. Isso porque no dia 8 de janeiro deste ano, no mesmo dia em que houve os ataques à sede dos 3 poderes em Brasília, a ponte sobre o Rio Verde na BR-163, em Lucas do Rio Verde, foi queimada por bolsonaristas. Foram usados pneus e pedaços de madeira para incendiar a base da estrutura da passagem. As chamas causaram danos estruturais na ponte e queda no fornecimento de internet em mais de 50 cidades, pois o cabeamento que passava por debaixo da ponte foi atingido pelo fogo. Marcele. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, enviou para a Justiça Eleitoral do Acre um pedido para investigar a declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre fuzilar a petralhada, quando ele ainda era deputado federal. O ministro atendeu à Procuradoria-Geral da República, que defendeu na corte o envio do caso para instâncias inferiores, depois que assumiu a relatoria do caso por ter sucedido Ricardo Lewandowski. Segundo a ação, em 2018, durante a campanha ao Planalto, no Acre, Bolsonaro segurou um tripé de uma câmera de vídeo e, simulando o uso de uma arma de fogo, afirmou: "Vamos fuzilar a petralhada toda aqui do Acre." O ministro relembrou ainda o entendimento do Supremo de que a Corte tem competência sobre casos criminais de autoridades praticados no exercício e em razão da função pública. O pedido de investigação chegou ao Supremo ainda em 2018 e partidos que integravam a coligação de Fernando Haddad pediram à Corte que o então deputado fosse investigado pelos crimes de injúria eleitoral, ameaça e incitação ao crime. A solicitação ficou suspensa ao longo do mandato presidencial de Bolsonaro, porque, segundo a Constituição, o presidente tem imunidade processual. Ou seja, não pode ser responsabilizado por atos que não estão ligados ao exercício de suas funções durante o curso da gestão. Em março deste ano, a PGR enviou manifestação ao Supremo, na qual defendeu a incompetência do STF para analisar o caso, após a saída de Bolsonaro do Planalto. Nós procuramos a assessoria do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ainda não tivemos respostas. Secretarias municipais, vereadores e ex-vereadores de São Luís estão envolvidos em um esquema que já desviou cerca de 6 milhões de reais de emendas parlamentares. A Operação Véu de Maquiavel foi deflagrada na madrugada de hoje. Essa é uma investigação que já vem acontecendo há mais ou menos um ano pelo GAECO, que é o Grupo de Operações Especiais que combate as organizações criminosas aqui no estado do Maranhão, que nesse caso teve o apoio da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Civil. 4 vereadores aqui de São Luís estão sendo alvos, nessa operação, além disso um ex-vereador e também servidores públicos aqui de São Luís e da cidade de Palmeirândia, que fica no interior do estado. São 34 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos, portanto, nesses 2 municípios. O Ministério Público já vinha
vinha investigando esse desvio de verba pública, que diz que emendas parlamentares eram destinadas para 2 entidades aqui de São Luís, e entidades essas que acabavam não executando esses projetos, burlando um sistema de notas fiscais para parecer que esse dinheiro estava sendo de fato aplicado. No entanto, apenas 5% desses recursos ficavam para essas entidades, os outros 95% retornavam então para esses vereadores. A Câmara de Vereadores aqui de São Luís também já se manifestou dizendo que os fatos não são atuais, que essas investigações elas seguem e que está contribuindo também com todas as informações e com todos os acessos necessários pelo Ministério Público, pelas Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal. Aqui do Maranhão, Nice Ribeiro para o Brasil TV. A Polícia Civil de Pernambuco investiga um incêndio numa subestação de energia no Recife. A hipótese mais provável é que o fogo tenha começado após um furto de cabos de energia. De longe, dava para ver as chamas do incêndio que atingiu a subestação. Vídeos feitos por moradores mostram a altura do fogo. Quem vive na comunidade do Sapunu, que fica ao lado da subestação no bairro do Curado, às margens da BR-232, conta o susto que levou. A gente só para morrer, aí dentro foi. A gente tremia todo, olhava para o outro, só tinha que pedir a Deus, para Deus ajudar, porque ninguém podia ajudar, não. O fogo subiu, a minha senhora quase desmaiava, fiquei doidinho dentro de casa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 6h30 da noite, em um transformador da subestação da Neoenergia. O trabalho dos bombeiros durou cerca de 2 horas e ninguém ficou ferido. O fogo se concentrou em um transformador dessa subestação, mais precisamente no óleo isolante, e nós fizemos o trabalho de extinção de incêndio por líquido gerador de espuma, que faz o abafamento do incêndio, e depois fizemos o resfriamento dele com água. Os moradores só se deram conta do fogo quando ouviram o barulho das explosões. A gente estava em casa, de repente começou a estrondar, clareando tudo dentro de casa, porque o estrondo é grande. Só que às vezes acontece e é nessa linha aqui na rede. Achávamos que era aqui. Quando parou, ficou uns 20 segundos pipocando, clareando tudo. Ao parar, a gente saiu e aí viu a fumaça muito preta e aí dentro aí a gente via as labaredas muito altas. Foi terrível. Eu abracei meu pequeno, deitei no chão e fiquei gritando para minha mãe se deitar. A gente está dentro de casa. Parecia que era dentro de casa, um fogaréu danado. De acordo com a Neoenergia, a causa mais provável para o incêndio é uma tentativa de furto de cabos de energia da subestação. As câmeras de vigilância registraram a invasão do local. Pelo menos 2 pessoas foram vistas dentro da área. Essas imagens vão ser enviadas para a polícia e vão poder ajudar nas investigações. A Neoenergia Pernambuco disse que o fornecimento de energia nos bairros próximos à subestação foi restabelecido ainda na noite de ontem. O Ministério da Justiça autorizou o apoio da Força Nacional à Polícia Federal em área de conflito em terras indígenas de Mato Grosso do Sul. O Martim Andrada tem os detalhes. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, 10 de agosto, e autoriza, portanto, o apoio da Força Nacional de Segurança à Polícia Federal em áreas de conflito e em terras indígenas aqui em Mato Grosso do Sul. Os militares devem permanecer aqui no estado, portanto, aí durante um prazo de 30 dias e tem como principal objetivo dar apoio à PF num cumprimento aí de uma decisão judicial da Justiça de Naviraí, aqui no interior do estado, que mantém um acordo entre a comunidade Curupi, Santiago Cuê e a fazenda Tejuí. A sentença define aí a delimitação das áreas de permanência das partes até que a Fundação Nacional dos Povos Indígenas conclua a demarcação das terras. O Ministério da Justiça não informou quantos militares devem participar dessa operação. Dados da rede de monitoramento da qualidade de ar da Amazônia revelam que a poluição do ar no céu de Rio Branco está acima do índice máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O Murilo Lima explica pra gente. O mês de agosto é um mês quente e seco, com a presença de queimadas, o que acaba prejudicando a qualidade do ar. E a poluição no ar da capital acreana já é bem visível, visto de algumas partes altas da cidade. Segundo a OMS, o índice máximo aceitável de poluição é de 15 microgramas por metro cúbico, em média, a cada 24 horas.
Acima disso, você tem algum problema, passaria a ter algum problema de saúde para a população. Inicialmente, aquelas pessoas mais susceptíveis a esse tipo de problema, como pessoas com doença do trato respiratório crônica, com asma, qualquer doença do trato respiratório superior. E quanto mais alto, você começa a ter outras pessoas que não essas mais sensíveis. Desde junho de 2019, funciona a maior rede de monitoramento da qualidade do ar da Amazônia de baixo custo, que disponibiliza em tempo real e de forma gratuita o nível da qualidade do ar por meio de 30 sensores distribuídos nas sedes dos 22 municípios acreanos. De acordo com a rede de monitoramento, atualmente o índice de poluição em Rio Branco está acima do máximo aceitável, com índice superior a 20 microgramas por metro cúbico. A seguir, moradores de várias regiões do Rio reclamam do cheiro forte de uma espécie de árvore nessa época do ano. Você vai saber que árvore é essa daqui a pouquinho. Não saia daí. Brasil TV de volta falando da pesquisa feita nas periferias de São Paulo em relação ao comércio para o Dia dos Pais. O estudo mostra que 84% dos moradores dessas regiões pretendem comprar presentes. O número é o dobro da intenção de compra do comércio, em geral, no estado. Segundo o levantamento que foi feito pela Associação Comercial, que aponta que apenas 39% dos paulistas já decidiram que vão dar presentes. Já tem pai que tá doidinho pelo presente de domingo. Claro que antes rola aquele papo humilde. O que o senhor gostaria, assim, de ganhar de Dia dos Pais? Um abraço, um carinho de todos os filhos, porque é um patrimônio que Deus nos deu. Mas é só apertar um pouquinho que a verdade sai. Se tivesse que escolher entre, por exemplo, uma camisa ou um aparelho eletrônico, um telefone, o senhor prefere o quê? Pode ser também um celular, não é? Não pode ser do mais moderno, porque tiozão não sabe usar. Mas já seria um bom presente. Hoje seria um bom presente. De olho nas vontades desses pais, o comércio se adapta. Tanto que nessa loja de bolsas e acessórios no Largo 13, zona sul da capital, a vitrine ganhou itens novos. O povo da 10 bate o olho. Presente dos pais. Já leva a carteira pro pai. O mercado está aquecido em toda a capital e principalmente nas favelas. Uma pesquisa feita exclusivamente nas periferias de São Paulo mostra que 84% dos moradores pretendem comprar um presente de Dia dos Pais e a maioria deve comprar esse presente dentro de uma loja na própria comunidade, como é o caso dessa daqui, por exemplo, que fica no Parque Santo Antônio, zona sul da capital, e que já sentiu, inclusive, o movimento aumentar. A gente tem mais cliente da região do que fora. O atendimento tem que ser bom, porque senão o cliente não volta. Esses consumidores da periferia devem gastar uma média de R$ 191 no presente dos pais, segundo a pesquisa. Já no comércio, como um todo, o gasto médio previsto no estado no Dia dos Pais deve variar entre R$ 50 e R$ 250, segundo uma pesquisa da Associação Comercial de São Paulo. O levantamento aponta que 39% dos paulistas pretendem comprar presente para o domingo, mas 44% não têm intenção de comprar nada e 17% ainda estão em dúvida. E embora muitos pais tenham o desejo de ganhar produtos eletrônicos, a pesquisa aponta que roupas, calçados e acessórios estão no topo da lista de intenção de compras dos entrevistados, seguidos por perfume, relógio e almoço em restaurante com a família. Itens caros como celular aparecem apenas na sexta posição das intenções de compra. O crédito ainda está bastante caro e escasso e as famílias estão com alto grau de endividamento e até de inadimplência, né? Então, as pessoas estão privilegiando presentes que são mais baratos e menos dependentes do crédito e do parcelamento. Agora olha essa história. Nos últimos dias, muita gente começou a sentir um cheiro estranho, bem desagradável, em alguns pontos da cidade do Rio. E ele vem, sabe de onde? Da própria natureza.
é uma árvore que nessa época do ano libera um cheiro diferente. O Diego Aidar explica o porquê. Quem nunca passou por isso? Você está andando tranquilamente, vem um cheiro esquisito, não sabe de onde. Pois é, muitas vezes não é o que a gente está pensando. Já sentiu o cheiro dessa árvore aqui? Já. Tenho sentido. Cheiro do quê? Ah, tem um cheiro ruim. Lembra de alguma coisa assim? Melhor nem falar. Melhor nem falar. O Bruno e a Ana Beatriz, pais de uma bebê de 2 meses, não conseguem se acostumar. Cheiro meio... Esquisito, né? Inconveniente. Tava falando isso essa semana aqui com ela. Qual que é o cheiro que incomoda mais? A hora de trocar a fralda ou passar por aqui? Passar por aqui, né? Com certeza. E no caso deles, não tem nem pra onde correr. Eles moram bem do lado da árvore. A gente vive com a janela fechada. A gente não abre a janela, não. Que é horrível. É chato, né? Mas eu entendo, tem que ter árvore. Então é um equilíbrio aí. Pra turma da Conlub, o jeito é cumprir o trabalho e entrar no clima da natureza, com todas as experiências que ela pode nos proporcionar. Tem que acostumar, é verdade. De vez em quando ele vem bem mais forte, às vezes. Bate aquele sol, sobe aquele cheirinho. Horrível, horrível. Vai fazer o quê? Muita gente tem o hábito de se perfumar porque traz uma sensação de bem-estar, ajuda até a atrair outras pessoas. No caso da árvore, é a mesma coisa. Mas como ela não quer atrair seres humanos e sim moscas, o cheirinho é um pouco diferente. É uma estratégia da planta para sobreviver. Ou seja, a flor, só a flor pela cor, ela já se parece com um animal, com a pele de animal, a carne de um animal, e ao mesmo tempo o odor mostra que esse animal, para o inseto que vai polinizar, é um animal em putrefação, em decomposição. Então esse cheiro de carne decomposta atrai a mosca, que faz a polinização da espécie para a formação do fruto e sobrevivência da planta. O Marcos Nadruz é biólogo e coordenador da coleção viva do Jardim Botânico. Ele conta que o nome científico da árvore é Esterculia fétida, o que dispensa traduções. Veio lá da Ásia e já foi muito plantada aqui no Rio porque é bonita. Mas como deixou algo estranho no ar, agora a prefeitura evita plantar essa espécie. Muitas plantas têm aromas adocicados, aromas fétidos, e a forma da flor também às vezes se parece com um outro animal, uma ave, por exemplo, atraindo espécies para ou acasalar a flor achando que é um bicho, ou para entrar na flor achando que é uma área que ele possa acasalar. E também em relação ao cheiro. O amor está no ar. Por favor, não derrubem essas plantas. Depois dessa informação, a Joana está bem mais tranquila. Ela adora fazer a corridinha pelas ruas da Glória e pensava que o cheiro se tratava de outra substância. Não sabia que é por causa da árvore? Não. Você pensava que era o quê? Sei lá. Algo vindo do ser humano? Sim. Sério? Aprendendo uma coisa a cada dia. Que legal! A natureza dá de 10-0 na gente. Dá. Desculpa, árvore. Desculpa, por favor, me perdoa. A natureza é perfeita, né, gente? E em Rondônia também tem árvores chamando a atenção, só que lá é pela beleza. Andando pelas principais avenidas de Porto Velho, os ipês têm deixado a paisagem mais agradável. Hoje cedo, a nossa equipe esteve nesses locais e fez o registro. A cor roxa do ipê está predominando em diversas ruas da nossa capital. Essa cor atua diretamente na área cerebral destinada à criatividade e pode trazer a sensação de calmaria e tranquilidade, além de deixar tudo mais elegante. Esse é um dos períodos mais esperados pela população. A Sara está aproveitando bem as lindas paisagens. Eu venho umas 7 horas da manhã pro trabalho, e de manhãzinha, passo aqui pela Jorge Teixeira sempre. E, nossa senhora, é muito mais reconfortante. É mais bonita a jardinagem da cidade, a cidade em si fica mais bonita, fica mais aconchegante, sabe? Uma sensação de refrescância, falar a verdade. A gente tá sofrendo bastante com calor nesse mês de agosto, como sempre. E pelo menos uma coisinha para refrescar, né? Para ajudar tanto em conforto quanto refrescância. E outra, a ipê tá indo quase na cidade inteira, né? A população porto-velhense, que vem sofrendo com o calor intenso e a poluição do ar, encontrou conforto nas paisagens de ipês espalhadas pela cidade. As cores vibrantes se destacam nos horizontes das principais avenidas da capital. Um cenário que traz alegria para o dia a dia de quem trabalha e estuda na cidade de Porto Velho.
Ultimamente, nessa época que os ipês estão florindo, realmente fica algo encantador, porque além de ficar muito bonito para os nossos olhos, né? Dá um ar assim de uma cidade mais bem cuidada e arborizada. Bom, Porto Velho já é quente por natureza, né? Então, quanto mais árvores terem plantado na nossa cidade, já ajuda a amenizar ainda mais os aspectos da quentura, do mormaço e do calor que a gente tem, né? Linda paisagem. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.